Bom, eu vou começar te perguntando, qual que é o papel nas férias do desenvolvimento infantil e adolescente e como a gente pode incluir materiais didáticos sem transformar o período em lição de casa, digamos assim, né? Cris, culturalmente, as férias são momentos de pausa, de descanso, de recuperação, Sim. de redução, né, de jornada, de estresse. E as famílias se preocupam com quais tarefas ofertar às crianças, aos adolescentes, para que nesse período eles continuem se desenvolvendo e, consequentemente, não tenham aquele excesso de telas que preocupa as famílias. As férias, ela deve ter esse gostinho de descanso, Sim. né? Possibilidade de explorar livremente, sem aquela agenda fixa e formal. Mas também é um momento de criar vínculos, visitar família, fazer coisas que você não faz naturalmente no dia a dia escolar. Quando nós usamos esse termo material didático, nós logo nos lembramos de livros, apostilas, aquelas tarefas escolares, né? E isso foge muito do clima das férias. Então, vamos pensar que o material didático é aquele que tem a missão de ensinar algo. E nas férias, esse material didático não precisa ser necessariamente uma folha impressa, Sim. uma cartilha, proposta de exercícios. Materiais informais, como uma caixa de papelão, por exemplo, ela pode se transformar num brinquedo sustentável, se essa ideia for bem explorada. Sim. Ela vai ter intencionalidade, ela vai ter muito mais significado do que você dá, por exemplo, para a criança cobrir pontinhos de letras, de alfabeto, de número. Então, a intenção de tornar as férias um período de aprendizagem e de não romper o ritmo escolar que vem sendo trabalhado durante todo o ano, ele já pode começar, por exemplo, no planejamento, quando a família vai inserir a criança e eles vão combinar o que será feito durante as férias. Uhum. Por exemplo, aquele planner mensal que você coloca suas tarefas, Sim. ela é uma excelente ferramenta, porque ali você vai estar trabalhando com a criança. Quais são os dias da semana que existem? Em que mês nós estamos? Quais atividades que nós faremos? A criança vai estar tomando as decisões, ela vai participar da gestão de tempo, ela vai estar resolvendo problemas, pesquisando o que ela quer fazer, ela vai ganhar autonomia, vai permitir o autoconhecimento da criança, o que ela gosta da criança. Quando eu digo criança, adolescente, os jovens, né? Se Sim, eles sim. estão falando criança, eles não gostam desse termo. Mas permite que eles se conheçam, que eles gostam de fazer. E vai estar ali trabalhando a escrita. Então, essa é somente uma das ferramentas que eu trouxe aqui para falar com você hoje. Mas quando a família está ali disposta a desenvolver e ter a intencionalidade das atividades, os frutos das férias serão muito positivos e não necessariamente precisa vir com aquele peso de lição. Sim, com certeza. Agora, você deu um exemplo aí prático. Que tipo de materiais? Assim, jogos, cadernos de desafio, escrita criativa, algum kit de ciência, de arte? A gente sabe que tem muitas opções, né, Gabriela? O que você recomenda por faixa etária, objetivos como atenção, leitura, lógica? Tem uma diversidade muito grande também, né? Tem. Cris, crianças pequenas, até os 5 anos, mais ou menos, eles estão ali iniciando o mundo imaginário. Sim. Então, é interessante trazer brincadeiras que vão explorar essa criatividade. Panelinhas, carrinhos, construção de pistas, de casinhas, brincar de bonecas, mas tem alguns materiais que podem ser mais intencionais, como um quebra-cabeça, com poucas peças para crianças pequenas, um jogo da memória, aqueles bloquinhos de montar. Mas eu gostaria de frisar que mais importante do que o material que você vai usar com seu filho, com a sua criança, com o seu adolescente, é a sua presença. Uhum. Uma coisa é você dar um quebra-cabeça para a criança, que ali tem infinitas possibilidades de desenvolvimento, e deixar ele sozinho enquanto você faz outra coisa. E outra situação é você sentar junto, montar aquele quebra-cabeça, criar um vínculo, puxar conversa, propor um desafio. Então, hoje em dia, nós temos muitos brinquedos para crianças pequenas, aqueles jogos de associação, onde você liga, você associa.
a cor ao objeto, o objeto à sua sombra, Sim. carimbos, lozinhas, que aí você pode usar com várias intencionalidades, por exemplo, desenha um final da história para mim, eu vou fazer uma mímica e você coloca aqui qual É. animal nós estamos falando. Fora que crianças pequenas adoram atividades sensoriais, né? Que eu vou mexer com água, com areia, com tinta, massinha. Sim, eles adoram. Quando eles começam a ficar mais velhos, lá dos 6 a 12 anos, aí já pode complicar um pouquinho mais, né, dos 6 aos 10, mais ou menos, com aquele dominó tradicional, onde eles vão fazer a contagem das bolinhas, jogos, por exemplo, envolvendo palavras como Sim. forca, stop, Tem uma caça-palavras, infinidade, né, de opções aí. Dá judô, pra... nossa, muita coisa. Agora, em E relação à rotina flexível das férias, Gabriela, assim, tempo de lazer, tela, atividade estruturada, brincadeira livre também, eu acho interessante. O que funciona na prática mesmo, assim, com duração diária e uma frequência sugerida, né? Cris, eu não aconselho fazer uma agenda muito fixa no período Uhum. de férias, porque aí vai ser fácil de furar a agenda, vai dar sensa uma sensação de que perdeu a Sim, hora, né? Não vai ficar legal. Então, organize sua agenda por blocos de tempos. Por exemplo, vamos de manhã fazer uma atividade livre, à tarde vamos fazer um jogo de matemática, vamos variar essas tarefas. Precisa ter momento de lazer, mas precisa ter momentos também de deixar a criança brincar livre. Precisa ter o tempo de tela, se assim for a escolha da família. As atividades estruturadas podem entrar aí até 3 vezes na semana, atividades artísticas. Agora, um ponto que eu recomendo de grande desenvolvimento para as crianças é a leitura. A leitura, ela pode, e na minha opinião de sim, educadora, claro. deve entrar na rotina das férias todos os dias, porque a leitura ela pode ter ali diversas brincadeiras envolvidas. Com crianças menores, você pode olhar as imagens, imitar os animaizinhos. Com as crianças maiores, você pode procurar uma biblioteca, fazer um empréstimo de um material, ver quais livros estão sendo lançados naquele momento. Então, todas essas atividades organizadas por blocos de tempos favorecem para que não tenha aquele período ocioso da criança. E Sim. a criança ficando ociosa, não tem jeito, ela vai para a tela, ela vai para a televisão, para o videogame, e aí as férias vão embora e ele não aproveitou nada. E em relação também a um orçamento mais enxuto, tem os parques, tem a brincadeira ao ar livre, tem biblioteca, enfim, tem uma infinidade de opções aí. Não necessariamente os pais vão ficarem onerados financeiramente, né? Tem opções mais enxutas para os pais também, né? Sim, às vezes fazer uma programação dentro da cidade pode custar tão caro quanto uma viagem. Então, as famílias precisam de fato planejar, os mais velhos podem entrar nessa pesquisa do que está acontecendo na sua região. Nós temos museus com atividades temporárias, que oferecem dias gratuitos ou dias com um custo reduzido. Shoppings costumam criar agora uma área de lazer, centros de exposições e as próprias bibliotecas dos bairros oferecem programação de férias, como contação de histórias, oficinas, além do empréstimo de material. Gabriela Mazaro, diretora escolar e neuropsicopedagoga, muito obrigada, viu, Gabriela, pela sua participação com a gente aqui hoje na Rádio Antena 1. Eu que agradeço, Cris, foi um prazer. Até a próxima.